E aí galera, eu sou Almir Oliveira e hoje nós vamos dar continuidade na nossa série Intimidade ou Interação. Começa agora, a Bíblia diz. Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade à nossa série Intimidade ou Interação. É a série que nós vamos falar um pouquinho aí esse mês. Na semana passada nós falamos sobre Moisés. Falamos que a intimidade ela não depende de uma vida que você tenha tido com Deus antes, e sim é o que você determina a ter agora. Nós falamos também que quando nós temos intimidade com Deus, nós aprendemos a identificar quando é Ele que está falando ou quando não é. E nós também falamos que você não precisa se preocupar caso você não tenha conhecido uma igreja, caso você nunca tenha aberto uma Bíblia, caso você nunca tenha dobrado seu joelho para orar. É possível ter intimidade com Deus a partir de uma determinação hoje. Então agora nós vamos falar de algo que pode ser um empecilho para que você crie uma intimidade com Deus. E algo que, se você não tiver muito determinado a ser íntimo de Deus, se você não tiver realmente determinado a conhecer o Deus Criador do céu e da terra, esse fator vai sim te impedir. Nós vamos falar hoje sobre o medo. Você já teve medo de alguma coisa? Você já teve medo de algo dar errado? Você já teve medo de algo fracassar? Ou de você não alcançar? Ou de você não conseguir? Acho que todos os seres na Terra um dia passam por esse momento, um dia passam por esse receio de um dia tropeçar, de fracassar, de as coisas não darem certo. E hoje nós vamos falar sobre um cara que aparentemente ele tinha muita intimidade com Deus, mas lá na frente ele vai revelar que ele não conhecia Deus de fato como ele achava que conhecia. E nós vamos falar sobre isso, porque o medo que ele tinha fez com que ele passasse por uma situação muito ruim, e essa situação foi o que fez ele aprender a confiar em Deus. Hoje nós vamos falar sobre isso, vencer o medo através da confiança em Deus. Então, para que tudo seja muito rápido, eu vou pedir para que você leia comigo um texto bem simples e eu vou explicando a história no decorrer do vídeo para que você entenda, beleza? Nós vamos ler Jó, capítulo de número 1, do versículo 6 até o 8, que diz assim: Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também entre eles Satanás. Então perguntou o Senhor a Satanás: De onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Só até aí, só para você entender. Jó era um dos homens mais conhecidos da Bíblia, um homem que passou por muitas lutas, que passou por muitas adversidades, que teve a sua casa destruída, os seus bens roubados, os seus filhos foram mortos, só para você entender um pouquinho da história de Jó. E ele ficou doente, enfim, o Jó passou por uma luta. Existem milhares de mensagens a respeito de Jó, que é uma história de superação, uma história de confiança, uma história de fé. Existem muitos louvores, acho que de bate-pronto aqui eu consigo lembrar no mínimo uns 5. Mas o que pouca gente comenta é que Jó era um homem que tinha muito medo. Mas medo do quê? Jó era um homem que tinha muito medo dos seus filhos pecarem contra Deus. Ele tinha muito medo da sua casa ser uma casa que andasse num caminho contrário àquilo que Deus tinha ensinado. Então esse medo fazia com que Jó se tornasse um dos homens, talvez naquela época, um dos mais religiosos possíveis. A Bíblia fala de que Jó fazia sacrifícios enquanto seus filhos faziam festas. Por quê? Porque Jó tinha medo de algum mal sobrevir sobre ele, sobre a casa dele, sobre os filhos dele, sobre tudo aquilo que ele possuía. Ah, mas Jó não é aquele homem que tem aquela frase tão linda que diz: se Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. É verdade. Mas esse medo que Jó tinha acabou fazendo com que ele tentasse viver uma intimidade entre Deus e os filhos dele. Como se ele quisesse criar esse laço entre Deus e os filhos dele. Eu ouvi uma frase que para mim faz muito sentido para você que é filho de pastor, para você que é filho de obreiro, filho de irmã do ciclo de oração. Deus não tem neto,
Deus tem filho. Então nós temos que ensinar os nossos filhos a ter uma intimidade com Deus. Nós temos que aprender a ter uma intimidade com Deus. Por quê? Porque o nosso relacionamento não garante essa intimidade entre Deus e os nossos filhos. O relacionamento dos nossos pais não garante essa intimidade entre nós, porque Deus não tem netos, Deus tem filho. E esse medo de Jó, que o mal caísse sobre a vida dele, acabou fazendo com que ele paralisasse. Acabou fazendo com que Jó ficasse preso a uma coisa em que ele não podia interferir, ele não tinha o poder de interferir. Ah, tá bom, mas se Jó era um homem íntimo de Deus, como que ele tinha tanto medo? Aí é que está o X da questão. Jó não era um homem íntimo de Deus até que essas coisas sobreviessem sobre ele. Se isso não tivesse acontecido com ele, Jó não teria conhecido Deus de fato. E aí é que eu quero falar com você sobre confiança. O medo que a gente tem de viver as coisas de Deus acaba fazendo com que a gente venha paralisar. E por que paralisar? Porque a gente tem medo de algumas coisas que possam acontecer, de frustrações, de decepções, de algumas contendas, de adversidades, de luta, mas a vida é feita disso. E o medo que vai nascendo no nosso coração, ele acaba enfraquecendo a nossa determinação, enfraquecendo a nossa constância, enfraquecendo toda a nossa persistência. Tá, mas como é que eu venço esse medo? É tendo intimidade com Deus. Porque a própria Bíblia vai ensinar a gente lá na frente, 1 João 4, que o amor de Deus ele lança fora todo medo. E aquele que tem medo não é aperfeiçoado no amor. Então essa acaba sendo a prova de que Jó ainda não conhecia Deus. Ah, mas a gente não pode supor isso. É só você continuar lendo o livro e ouvir as próprias palavras de Jó. Ele vai dizer que ele conhecia Deus de ouvir falar. Depois ele passou a conhecer Deus de com ele andar. Porque o medo de Jó fez com que Jó parasse, o medo de Jó fez com que Jó não produzisse, o medo de Jó fez com que Jó tentasse viver uma coisa por outras pessoas, o medo de Jó fez com que ele se tornasse um alienado e o medo de Jó fez com que Jó sofresse. E por ele sofrer, ele vai dizer lá no capítulo 3, aquilo que eu temia caiu sobre mim. Tudo bem, talvez hoje você esteja como Jó, passando por aquilo que você mais temia que acontecesse na sua vida, ou algum problema no seu casamento, ou algum problema com seus filhos, ou algum problema com seus pais, na sua saúde, alguma coisa que fazia com que você tremesse de medo, caiu sobre você. Só que, se a gente tem intimidade com Deus, está aperfeiçoado no amor de Deus, esse amor vai lançar fora todo medo. Quer dizer, Almir, que então eu não vou mais me assustar com nada? Não é isso. Quer dizer que nada que você venha temer vai ser suficiente para fazer você parar. Vai ser suficiente para fazer você trabalhar em algo improdutivo, como Jó estava fazendo pelos seus filhos. Vai ser suficiente para fazer você esmorecer. Vai ser suficiente para fazer você virar as costas para Deus. Por quê? Porque a intimidade fez com que o amor de Deus te aperfeiçoasse. E aquele que é aperfeiçoado no amor não teme. Talvez você esteja dizendo aí, mas eu não conheço Deus, eu não tenho essa intimidade com Deus, eu só tenho apenas uma interação com Deus e acabou que as coisas que eu tinha medo caíram sobre mim. Não tem problema, é só você olhar para o exemplo de Jó. Esteja constante, esteja firme, busque essa intimidade, esqueça aquele Deus que você ouviu falar e comece a viver com um Deus que você conhece, que você anda, que você tem intimidade, que você tem contato, que você conversa, que você ouve e as coisas vão mudar na sua vida, porque o amor de Deus lançará fora todo o medo que está tentando cair sobre a sua vida. Deixe que a intimidade com Deus produza em você coragem, deixe que a intimidade com Deus produza em você ousadia e tenha certeza de que Deus estará ao seu lado. Leva com você um trecho de um dos salmos mais conhecidos de Davi. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, e a tua vara e o teu cajado me consolam. É isso que a Bíblia diz. Não dá pra se esconder do Deus que tudo vê, não precisa da tua